Amém? Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 12. Nós temos tanta dificuldade de nos entregar, né, irmãos? Nós analisamos tanto as coisas antes de nos entregar. Como nós somos racionais, né? Como nós somos carnais. Como nós somos humanos, né? Parciais. Tome cuidado com isso. Isso pode tirar do céu. Tome cuidado com seu julgamento. Isso pode te tirar do céu. 1 Coríntios 12, 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é maldito, é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém? Pode sentar. Mas eu quero te dar um aviso aqui. Senta com o seu coração aberto. Senta com o seu coração aberto. Nós estamos caminhando esses dias, a maioria de vocês que estão aqui hoje estão caminhando junto, aprendendo algumas coisas, a renunciar a algumas coisas que nos afastam de Deus. Amém, irmãos? Diga assim, eu quero me aproximar do Senhor. Amém? Algumas coisas que têm feito a gente se afastar de Deus, a gente perder a bênção de Deus. Algumas coisas na nossa vida que não foram resolvidas. Algum pecado que a gente, em vez de renunciar e confessar, jogamos embaixo do tapete, né? Achamos que a limpeza já está completa, mas quando você vai ver, o inimigo acha uma legalidade, uma brechinha e joga toda essa sujeira para cima de nós e nos envergonha, nos desencoraja, e a gente pensa assim, não valeu de nada o que eu vivi até hoje, minha experiência com Deus é uma coisa falsa, e nós começamos a questionar até aquilo que nós já vivemos, aquilo que Deus já fez, e por isso o inimigo tem brincado tanto com o povo de Deus nesses últimos dias. E é uma das coisas que tem nos incomodado bastante, e tem já praticamente um mês, eu acho que faz um mês e pouco, que nós estamos tratando com essas situações. Falamos sobre a questão de abandonar, de deixar, confessar o nosso pecado. Falamos também a respeito da nossa ansiedade, que muitas vezes nos leva a errar, a pecar, ou às vezes nós somos também omissos, ou a gente apressa, ou a gente desacelera e para. Então, todas essas coisas nós tratamos nesses dias. E muito interessante que nós estamos há várias semanas orando de manhã, fazendo um propósito com Deus, orando por vocês, nome por nome. E é muito interessante como o Espírito Santo vai nos mostrando, nos restaurando. E é muito bom, irmãos, seria muito bom que você experimentasse e aprendesse isso, que realmente aquela palavra que fala que quando nós oramos pelos outros, o Senhor nos alcança sem a gente nem ter que pedir. O Senhor muda a nossa sorte. Isso tem acontecido nas nossas vidas e tomara você, se ainda não experimenta isso, comece a experimentar, porque isso é maravilhoso. E outra coisa que acontece quando nós oramos, a nossa visão espiritual é aberta. O Senhor revela coisas que às vezes nós não estamos conseguindo ver.
quando a gente não está consagrando a nossa vida, quando a gente está fazendo mais ou menos, só para cumprir tabela. E esses dias tem acontecido isso. E quando eu orava essa semana, desde o começo da semana, para saber o que Deus queria para essa semana, para esse culto, principalmente para mim e depois para cada um de vocês que estão aqui, que ouviram o chamado e disseram sim, Deus falou claramente ao meu coração que nós precisamos de algumas armas de vitória, nós precisamos de algumas ferramentas para a batalha, ferramentas de trabalho e ferramentas de guerra. E há uns tempos atrás, não sei quanto tempo, que eu não lembro, nós começamos a tratar a respeito de algumas coisas sobre guerra espiritual. Quem se lembra? Quem estava aqui? Tem alguns que se lembram? Começamos a tratar sobre guerra espiritual, alguns problemas que a gente enfrenta quando o inimigo se levanta. E hoje eu quero tratar um outro assunto com vocês. Nós começamos a aprender aquilo que nos afasta de Deus. E nós queremos nos aproximar de Deus. Amém? Você quer se aproximar de Deus, irmão? Então a primeira coisa que você tem que fazer é ficar acordado agora. Amém? Abrir o seu coração, abrir seu olho, filho. Porque isso é Morfeu, é capeta. Então, se você estiver dormindo, levanta, vai lá para o fundo. Tá? Porque nós precisamos ter temor e reverência quando a palavra do Senhor é ministrada. Precisamos parar de brincar. Primeira coisa que nós temos que fazer. Porque nós trabalhamos muito o dia inteiro, nos dedicamos, nos atarefamos de várias coisas, cuidamos disso, cuidamos daquilo, somos excelentes no nosso trabalho. Quando a gente chega diante do Senhor para orar, para ouvir a palavra, para louvar, nós não temos força. Sabe o que é isso? Isso é capeta. Isso não é carne, não. Ai, estou cansado. Todos estamos cansados. Todos trabalhamos muito, mas depende da maneira como eu enfrento aquilo que eu quero fazer. Depende da maneira como eu me posiciono diante do que Deus quer me dar. Você precisa de Deus na sua vida, irmão? Então se posicione. Tem mais algumas coisas assim que eu quero tratar, mas nós vamos tratar no decorrer da... Que benção esse microfone. Eu achava que era eu que desligava ele, mas não é. Nós temos que entender algumas coisas espirituais nessa noite. O que Deus olha para nós e nos dá? Ele nos dá capacitação para vencer toda guerra espiritual. Amém? Você entende que a igreja, que somos nós, corpo de Cristo, estamos no meio de uma batalha? Você consegue entender isso? Amém? Então, quando nós temos uma batalha física, uma guerra física, o que nós temos que fazer? Pegar arma, não é? Tanques de guerra, aviões, nos equipar para o combate, amém? E quando nós temos uma batalha espiritual, o que nós temos que fazer? Quem dá uma dica aí? Hã? Mas como que eu faço? Como que eu sei se eu estou vencendo essa batalha ou se eu estou perdendo? Como que eu sei que arma que eu vou usar quando eu oro? O que mais? Porque às vezes nós somos muito simplistas. Falamos, vamos orar. Vocês não acham que é uma coisa muito ampla para que a gente consiga entender o que nós estamos enfrentando nesses dias? Às vezes nós pensamos assim, pastora, mas orar é tudo. Orar é tudo. Agora, quando eu estou enfrentando uma batalha no reino do Espírito, eu vejo. Você vê Deus? Você vê o capeta? Eu tenho hora que eu vejo. Você vê quando o inimigo vem contra você, fisicamente? Não. Então, o que eu preciso? Diga comigo, visão espiritual. Amém? Porque quando eu entro numa batalha espiritual, as minhas armas têm que ser espirituais. Quando eu entro numa batalha natural, as minhas armas têm que ser naturais. E às vezes nós não entendemos isso. Isso vira um balaio de gato na nossa cabeça. Porque eu penso, então o que é? Como que eu tenho que fazer? Pastora, me dá. Vou escrever, me dá a receita, igual receita de bolo. Quanto? Quantas xícaras disso, quantas colheres daquilo? Não, irmão. A receita é o Espírito Santo. Só que tem algumas dicas que a palavra nos dá. Tem algumas coisas que o Senhor nos instrui a fazer. Amém? A nossa guerra não é natural, é espiritual. A nossa guerra não é algo que eu possa ver. É algo que eu sinto muitas vezes. Então, por isso, eu tenho que guerrear no espiritual. Amém? E o Senhor nos dá estratégias,
armas de vitória, o Senhor nos dá ferramentas. Eu quero perguntar para você uma coisa, vamos supor, o Davi é mecânico. Davi, você consegue consertar um carro sem nenhuma ferramenta, só com a sua mão? Não, independente se é um negócio complicado ou se é um negócio simples, não é? Agora, vamos supor que o Davi tem algumas ferramentas que estão estragadas, ou que não estão bem afiadas, ou que não estão bem equilibradas, assim, como é que fala? Calibrada. Ai, obrigada. Some a palavra que a pessoa tem um pouco de idade avançada. E aí, vamos supor, ele vai usar, vai funcionar? Vai dar certo? E como que nós calibramos? Como que nós adestramos a nossa mão para a peleja? Como nós usamos essas ferramentas de maneira correta e mantemos essa ferramenta de maneira bem cuidada, como o pastor faz com as ferramentas dele, ele cuida mais das ferramentas que de mim. É capaz dele me tirar do carro para caber as ferramentas. Vocês sabiam que o porta-mala do carro é só de ferramenta? Se alguém mexer nas ferramentas dele, Assis, vira briga mesmo. Mas se mexer comigo, ele pensa, ele vai relevar, é assim. Então, o que acontece? Quando nós pegamos alguma coisa para usar e não sabemos manejar, ou não está em bom estado, ou não está bem cuidada, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir usar para o bem aquela ferramenta. E muitas vezes no mundo espiritual, na nossa vida espiritual, é assim. E o que é que prepara essa ferramenta que Deus me dá para que ela esteja boa e eu esteja preparado? Diga comigo, oração. Agora é a oração. Vocês estão entendendo? O que é oração? Não uma coisa que eu vou repetir, que eu vou fazer o que me ensinaram. Quantas vezes nós repetimos, não sei você, mas eu, sem saber nem o que eu estava repetindo. Mas é um tempo com Deus, é um alimento, é algo que vai me fortalecer espiritualmente. Então o Senhor me dá algumas ferramentas, mas eu tenho que saber usá-las. Eu tenho que saber preparar essa ferramenta. Eu tenho que saber usar essa ferramenta, entender o que eu estou usando. E muitas vezes nós, para poder disfarçar a nossa falta de interesse com as coisas do Senhor, com a vida espiritual, nós fazemos de conta. Nós espiritualizamos aquilo que não é espiritual. Nós deixamos natural aquilo que não é natural, porque nós queremos enganar a Deus, irmãos. Nós somos campeões em querer enganar a Deus. Diga assim, a Deus não se engana. Amém? Então, se a obra de Deus é sobrenatural, eu tenho que usar recursos sobrenaturais. E eu quero te perguntar uma coisa. Você tem estratégia para tudo na sua vida? Você consegue lidar e resolver com todos os seus problemas? Todos os seus problemas hoje, pequenos, grandes, solúveis e insolúveis, você consegue dar conta deles? Eu não dou conta dos meus. Se você dá, parabéns para você. Só que eu quero te perguntar, e se o Senhor tirar alguma coisa, o sopro da vida, você vai valer para alguma coisa, filho? Então, às vezes, nós não entendemos. Nós começamos a lidar com as coisas espirituais da mesma maneira que nós lidamos no nosso trabalho. Ah, eu resolvo isso, eu faço aquilo, eu sei, eu estudei, eu já conheço, olha, está dando certo. Com Deus não é assim. Por isso Ele nos dá as ferramentas. E quem escolhe a ferramenta é Ele. Quem escolhe a maneira como nós vamos trabalhar é Ele, não somos nós. Porque às vezes nós queremos escolher tudo. A gente é tão dono de si mesmo, dono das coisas. Deixa eu ver, senhora. Tão dono das coisas, tão dono do nosso próprio nariz, que nós queremos escolher. Então tá bom, então eu vou escolher um dom. Deixa eu ver, qual que eu vou querer aqui? Qual que é mais bonito? Palavra de sabedoria. Nossa, é tão lindo. Pessoas que têm sabedoria. Eu vou escolher esse dom. Para que você escolheu esse dom? Para quê? Para a edificação do corpo? Para que os irmãos sejam abençoados? Para que os irmãos sejam alcançados? Para que mais almas sejam salvas? Não, é porque eu acho bonito, os outros vão pensar bem de mim. Então não valeu, não vai vir. A ferramenta não vai vir. Não adianta. De Deus não se zomba. Amém? Então os dons do Espírito, vamos lá. Então nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão ou caindo no extremo de humanismo, né? Da questão que eles falam, legalismo. Eles estão vivendo um tempo assim na igreja, e outro tempo de espiritualizar tudo, de emocionalismo, de chororô, de babar, de gemer, de rolar no chão.
Ridículo. Ridículo. Porque nós não precisamos disso. Diga assim, o meu Deus é Deus equilibrado. Amém? E tudo que Deus traz é com equilíbrio. Tudo que foge do equilíbrio não é de Deus. Por isso essa passagem de 1 Coríntios é uma passagem muito deturpada no meio do povo de Deus. Ou os tradicionais dizem não existe, ou existiu naquela época, não é para hoje, ou aqueles pentecostais só vivem disso e emocionalizam tudo e a coisa vira uma bagunça. Tudo é com decência e ordem. Amém, irmãos? E aqui quando fala, no verso 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Diga assim, é o Espírito que escolhe. Amém? Nós não podemos escolher. Às vezes nós pensamos assim, nossa, precisaria desse dom na igreja. Eu queria ser usado para isso. Se o Senhor achar que está bom, Ele vai mandar. Se o Senhor achar que não é você, Ele vai colocar em outro. Porque a obra não para. Então eu vou explicar para você o que significa cada uma dessas coisas. Amém? Você quer aprender, irmão? Hoje é culto de ensino. Então nós temos algumas ferramentas e vamos prepará-las em oração. Então os dons são ferramentas do Espírito para nos ajudar a aproximar de Deus, a ser útil no corpo, a crescer espiritualmente, porque os dons nos ajudam a crescer espiritualmente. Então nós não podemos nem supervalorizar e nem negligenciar os dons. Por isso eu quero ensinar isso para você nessa noite. Nós estamos aprendendo muitas coisas. Eu estou aprendendo muitas coisas nesses dias, que a gente tem ministrado sobre isso. Eu sou a primeira que tem que aprender e tem que aplicar. Agora, eu quero que você também se aplique a isso. Porque tudo que a gente aprende, coloca em prática, da palavra, é muito útil para nós hoje e sempre. A gente nunca perde com isso. Amém? Então vamos lá. Nós temos alguns dons que são de poder. Todos os dons são do Espírito. Só que nós temos que entender, alguns se manifestam de uma maneira, outro de outra. Então, são divididos em 3 tipos, os dons do Espírito. Esses aqui, nós temos vários. Temos dons de serviço, temos dons ministeriais, mas esse aqui, o que é o dom do Espírito? São ferramentas que o Senhor nos dá para ser útil no corpo e para ser edificados espiritualmente. Amém? Então, os primeiros, dons de poder, geralmente são vistos com assombro. As pessoas, nossa! São dons de fé, dom de operação de milagre e dom de cura. São os dons de poder. Depois nós temos uma outra classificação, uma outra divisão. Dons da palavra, de palavra, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Depois nós temos dons de inspiração, que são palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento dos espíritos. Amém? Você sabe o que são todos esses? Vamos aprender. Nós vamos aprender um por um. Vamos destrinchar o negócio aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é que todos esses dons são para uso do corpo. Diga assim, o Senhor dá aos seus servos. Amém, irmãos? Se há alguém que fala para você que não serve a Deus e fala que tem dom de línguas, ou é humano ou é maligno. Porque o Senhor dá aos seus servos. Para quê? Para exibir? Não. Para que os outros sejam edificados, para que haja comunhão no corpo, para que haja crescimento e salvação de vidas. Amém? Então, o primeiro dom, vamos lá em 1 Coríntios de novo, vamos começar. O primeiro dom que fala aqui em 1 Coríntios, verso 8, capítulo 12, verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ou de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? O Espírito Santo nos inspira a passar, a transmitir a palavra do Senhor profundamente. É uma coisa muito interessante a palavra de sabedoria. É um conhecimento além do normal. Não é uma pessoa extremamente inteligente, não é inteligência, é um conhecimento sobrenatural. Eu vou ministrar uma palavra, eu falo alguma coisa que as pessoas olham e falam assim, eu nunca tinha pensado isso. Nossa, que sabedoria. E isso é a palavra de sabedoria. O que acontece?
nós temos a questão da sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Então, a palavra de sabedoria é algo que Deus me dá conhecimento do que eu não tenho conhecimento. Ele me dá conhecimento do que vai além do meu conhecimento. Amém, irmãos? É algo que vai além. E que, com esse conhecimento, as pessoas são alcançadas, vidas são salvas, a igreja é edificada. Amém? Não é exibição, não é eu mostrar que eu sei, que eu estudei, que eu conheço, não é nada disso. É algo que vai além do natural. Amém? É uma direção de Deus para as nossas vidas. Isso é a palavra de sabedoria. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Nós pensamos, ai, não, essa pessoa é só inteligente. Não, inteligente, em primeiro lugar, que aquele que é muito inteligente, ele é atrapalhado. Vocês já perceberam? Igual eu, vocês viram? Eu sou muito inteligente. Ele não consegue, às vezes, transmitir. Então, a pessoa que recebe esse dom, ele consegue transmitir. Os outros são abençoados. Os outros são alcançados. A pessoa fica assim, fala, nossa, é mesmo. É uma revelação através da sabedoria que Deus dá. Amém? Amém? Entenderam esse? Glória a Deus. Vamos para o próximo. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Isso aqui é muito interessante. Eu vou contar para os irmãos que o Senhor me alcançou de maneira assim de me arrastar mesmo, uma vez que eu vi a prática desse dom. Sabia? Foi uma das coisas que mais me impactou. A palavra de ciência é um conhecimento que o Senhor dá sobre alguma coisa que está acontecendo, sobre alguma coisa que está se passando em algum lugar, com uma pessoa, e alguma coisa que ninguém percebeu. A palavra de ciência, a palavra de conhecimento, vamos supor, eu vou orar pelo Walter. Ele me fala, pastor, ora por mim que eu estou com dor na coluna. Ele vive com dor na coluna, mas ele vai sarar, em nome de Jesus. Então, outro dia me falaram que eu tenho dor no joelho porque eu estou gorda. Será que é verdade? Acho que é pura mentira. Pura mentira. Então, o que tiveram coragem de falar isso para mim? Ai, que ofensa. Imagina, que isso. E a palavra de ciência é assim, eu vou orar com ele. Ele me falou que ele está com dor na coluna. E eu ponho a mão nele, eu oro com ele, e o Espírito Santo me revela algumas coisas que podem estar afetando a saúde dele. Algumas coisas que podem ter acontecido na vida dele, que ele nem sabe. É uma coisa, pastora, para expor a nossa nudez? Não, irmãos, porque Deus nunca expõe a nossa nudez. Muitas vezes Ele nos revela, olha, está acontecendo isso com você, porque tal coisa aconteceu, tal. Isso é muito interessante. É muito maravilhoso. O nosso Deus sabe todas as coisas. Você sabia disso, irmão? Amém? Então, se Ele sabe, Ele pode nos contar o que Ele quiser. Ele pode nos revelar o que Ele quiser. A palavra de ciência é isso. Eu ter ciência, eu ter conhecimento de algo que eu não sei, mas Deus sabe. Amém? Aí você vai falar, nossa, vou deixar a pastora pôr a mão na minha cabeça. Nunca. Mas não é assim. Porque, às vezes, nós não sabemos o que fazer. Às vezes, nós não sabemos de onde veio uma enfermidade. Às vezes, nós não sabemos de onde veio um problema que eu tenho no trabalho. Às vezes, é uma macumba que fizeram para você. E você não viu. E aí? Deus mostra. É muito maravilhoso isso. Diga assim, o meu Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Então, a palavra de ciência é essa. Deu para entender? Amém? Agora, no verso 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Diga fé. Não é a fé normal que nós temos, porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos o Senhor, é dado a nós uma mesma medida de fé. Então, vamos supor, uma xícara para você, uma xícara para você, uma xícara para você. Ah, um balde para você. Não, uma xícara para você também, entendeu? É assim, uma mesma medida. Como que essa fé é aumentada? Conforme eu vou ouvindo a palavra, lendo a palavra, buscando ao Senhor, crescendo espiritualmente. Mas isso aqui é uma fé diferente. É alguma coisa que ninguém acredita e eu continuo crendo. É uma situação que todo mundo duvida, mas eu continuo crendo. Amém, irmãos? É uma fé sobrenatural. Não é uma coisa que, não, eu acredito que Deus vai me abençoar. Não, irmão. Eu acredito que isso vai acontecer porque Deus me falou. Eu acredito que isso vai acontecer porque eu tenho o dom da fé. Amém? Tem pessoas que têm esse dom.
É um dom que é usado para quê? Porque muitas vezes nós perdemos bênçãos, nós perdemos respostas que já estão prontas por Deus, porque nós não exercemos fé. Isso aqui é um dom específico, pessoas que acreditam, pessoas que buscam, e geralmente são pessoas que têm a vida muito consagrada. Porque eu tenho que ter uma vida consagrada para eu acreditar. Porque eu tenho que experimentar, eu tenho que conhecer a Deus para que eu creia nele. Como que eu vou acreditar em quem eu não conheço? Então é assim, o dom da fé é algo sobrenatural, é algo grande. Não é aquela fé normal que nós recebemos e que nós podemos aumentá-la com oração, com leitura da palavra, ouvindo a palavra. É um dom sobrenatural. Amém? Vamos para frente. Há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O dom de cura e dom de milagre é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Dom de curar é aquela pessoa que tem um chamado para orar por cura. Ela tem esse chamado, não que ela não faça as outras coisas. Ela ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. Nós precisamos experimentar isso, irmãos. Muitas vezes nós não temos experimentado isso dentro da igreja porque nós duvidamos. Agora, o dom de milagre, vamos supor, dom de cura. Você está com uma dor de cabeça. Aí eu vou, oro com você, sua dor de cabeça passa na hora. Mas você está com uma doença incurável. Aí é um dom de milagre. Deu para entender? A cura pode ser algo que pode ser passado. Toma um Cefalive. Eu sou sócia da indústria do Cefalive. Está repreendido esse nome de Jesus. Então, toma um Cefalive, filho, é bom. Não. Algo que o remédio não pode curar é milagre. Algo que o remédio pode curar é cura. Amém? O dom de cura é isso. E o dom de milagre é isso. Então, muitas vezes, nós temos abafado. Nós duvidamos. Nós somos hoje muito carnais e muito céticos. Então, talvez a gente possa até usufruir de um milagre. Mas nós, não, imagina. Aquele irmãozinho ali, nós julgamos o irmão, nós julgamos o dom, nós julgamos o milagre, nós julgamos a Deus. Nós não falamos que julgamos a Deus, mas nós julgamos. Então, existe o dom de cura e o dom de milagre. São pessoas que recebem mesmo pelo Espírito. Amém? Diga assim, cura e milagres. Tudo bem? Até aqui? Vamos lá. Estou no 10 já, tá? Porque eu já cheguei no milagre. O 10. Eu preciso de um milagre. Você precisa? Eu preciso. A outro, a profecia. Profecia foi uma coisa muito deturpada também com os anos, né? Com o avivamento que veio sobre a igreja, a onda neopentecostal, essas novas igrejas pentecostais que estão na mídia. Eu vou falar uma coisa para vocês. As igrejas neopentecostais, que nós tivemos esse último avivamento aqui, elas estão estragando muito as coisas. Elas estão deturpando muito as coisas. Porque elas acham que as igrejas renovadas como nós somos tradicionais e eles são o bom da boca, a coisa linda, maravilhosa, porque estão na mídia. Mas isso não quer dizer nada. E eles têm deturpado muito isso. Então, a questão, a gente tem que ver muito assim, como que eu posso dizer? Muita direção de Deus, a questão da profecia. A maior profecia é a Bíblia, amém? A palavra, é isso que nós temos hoje. Agora, nós temos o dom de profecia quando Deus quer falar alguma coisa. Geralmente, a profecia, como o pastor diz, não é uma coisa, sabe, Michele, você é tão lindinha, estou tão feliz com você. Não é. A profecia é algo para nos exortar, é algo para chamar a nossa atenção. E a profecia nem sempre, quando Deus usa alguém em profecia, é para revelar alguma coisa futura. Então, essa questão de profecia não é só sobre o futuro. É algo que Deus fala a nosso respeito. O Senhor fala algo que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. A profecia é isso, amém? É uma revelação de Deus. Mas a maior profecia é a palavra. Então, quando as pessoas têm muita preguiça de ler a palavra, de estudar, de ler a Bíblia, de orar, elas vão buscar um profeta. Elas vão buscar, o que você viu? Pastora, você orou comigo, o que você viu? Vi tua cabeça, teus olhos, vi que você não lavou a cabeça hoje, vi que você está com piolho. Então, às vezes, as pessoas querem levar o negócio de um jeito. Teve uma vez que uma irmã trouxe uma foto de um parente para orar. Eu não gosto muito, não.
Porque não precisa dar foto, dá o nome que a gente ora. Mas tá bom. Trouxe a foto, ai, bonitinho, tá bom, vamos orar. E aí ela perguntou, pastora, na hora que você olhou essa foto, o que você viu? Eu falei, vi a foto. Agora, se Deus quiser me mostrar alguma coisa, Ele vai mostrar e eu vou te falar, irmão. Amém? Só que, às vezes, as pessoas ficam procurando algo fácil, algo mais, né? Vamos cortar caminho, vamos pegar um atalho, mais fácil. Ai, tem um profeta que não sei o quê. Esses dias a gente até comentou a respeito de um profeta que profetizou sobre o Brasil. Não sei se vocês ouviram a gente falar. Um profeta nigeriano. Esqueci o nome dele, é um nome esquisito. E ele é um cientista médico, largou tudo e é um profeta. E aí ele profetizou sobre as pragas no Brasil, que a gente teria, pessoas morreriam dentro das suas casas por insetos, é a dengue que a gente está vivendo, teria tremores de terra, inundações, como nunca se viu por causa do pecado, principalmente sexual, e principalmente dentro das igrejas, por causa da frieza do povo de Deus. E aí teve essa profecia, e há uns 2 anos atrás, né, bem, mandaram para nós, eu olhei e falei, é nada, vamos ver. Se for profecia, vai cumprir. E não dei nem bola para o homem, depois eu pedi até perdão para Deus, porque a gente fica até meio duvidando, né? É isso que a gente tem que vigiar, porque está tanta palhaçada por aí, o povo querendo se promover e ganhar dinheiro com tudo, que a coisa é feia. Aí eu peguei e falei assim, vamos ver se cumprir. Cumpriu tudo. E todas as profecias de terremoto, de calamidade, de coisa que ele profetizou nos últimos, acho que uns 6, 7 anos, aconteceram. Vocês acreditam? Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia, é um profeta mesmo. Como que você vê que é um profeta? Primeiro você vê o pedigree dele, tá, filho? Porque senão vem esses profetas aí que são charlatão, sem vergonha, tem a vida longe do altar de Deus, cheio de pecado, e vem querer falar a palavra de Deus. De uma mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, amém? Então, se a pessoa tem a vida certa, qual que é o passado dele? Cuidado com quem você segue. Eu fico vendo, eu quero fazer um comentário, um parêntese aqui, dá tempo. Um parêntese aqui. Você tem sido alimentado aqui, irmão? Fala que não, para você ver. Quem é a sua pastora, irmão? Fala, pastora Marta. Prazer, sou eu. Quem é o seu pastor, irmão? Prazer, é aquele lindo ali no fundo. Por que você tem que ficar fazendo propaganda de outros pastores? Não é daqui que você recebe o alimento? Não sou eu que te aguento? A hora que você dá defeito. Não sou eu que passo as madrugadas orando para você? Não sou eu que abri mão de tudo para servir a Deus por sua causa, porque você é precioso e uma alma vale mais que o mundo inteiro? Por que no seu status do WhatsApp você só põe essas coisas? Por que você não põe eu? Porque é gorda. Porque é mal educada. Não precisa pôr, que eu não gosto. Esse negócio de YouTube, para mim, já está com os dias contados, porque eu estou tentando convencer a parar com isso. Não gosto, Toninho, não gosto. Tem dia que eu venho aqui, acabada. Aí expõe eu lá. Sabe Deus quem está me vendo? Você entendeu? Eu não gosto disso, isso me incomoda. Mas eu quero te dizer uma coisa. Honre o lugar de onde você tem se alimentado. Para! Que palhaçada que é essa? Você vai abrir os status dos irmãozinhos, tem uns que nem compensa. Tá lá. Só porque é famoso? Você tem mais valor? Presta atenção. Palhaçada. Então, profeta é isso. Amém, irmãos? Você olha de onde ele veio, qual é a história dele. Se aquilo que ele está falando não vai contra a palavra, que é a maior profecia, e se aquilo se cumpriu ou está se cumprindo. Amém? Deu para entender o que é profecia? E eu quero te dizer que tem profeta aqui nesse lugar. Então, você toma cuidado, tá? Você toma cuidado. É muito bom a gente ter respeito. É muito bom. Porque, o pastor Maurício é inteligente. É mesmo. Por isso que eu casei com ele, por isso que ele casou comigo. Por isso que ele me escolheu. Agora, não, eu não gosto, que a pastora só grita. Irmão? Presta atenção nos gritos, que tem palavra de Deus no meio desses gritos, tá bom? Profeta. Bom, acabei e perdi.
Profecia. Há outro, no versículo 10 ainda. Há outro dom de discernir espíritos. O que é discernir espíritos? É eu saber se o negócio é de Deus, se o negócio não é. É eu saber se é o capeta, se é o capa preta que está querendo te matar, ou se é o tranca-rua que está trancando seus caminhos. É eu saber se o espírito que está no você é de prostituição, de adultério, de fornicação, de roubo, de engano, de mentira, de fofoca. É isso aí. Discernir que espírito que está atuando. O que está acontecendo? É Deus? Não é Deus? É capeta? É carne? Isso é discernir os espíritos. É ter o discernimento se o negócio vem de Deus mesmo, se as coisas estão funcionando direito, ou se o negócio é maquiado. Às vezes nós gostamos muito de maquiagem. Hoje em dia o povo de Deus está gostando muito de coisas maquiadas. Está gostando muito de coisas assim, meias verdades. Está gostando muito de ser agradado. E a nossa carne gosta disso. Então discernir os espíritos é saber se uma coisa vem de Deus, se não vem. Qual que é a essência dela. É isso que é discernimento de espíritos. Amém? A outra a variedade de línguas e a outra a interpretação das línguas. Chegamos no último. Esse aqui é o que todo mundo acha o máximo. Tem umas igrejas pentecostais que acreditam que a única evidência do batismo com o Espírito Santo é orar em línguas. Então, vamos supor, eu orei com o Igor para ele receber o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem, nós podemos orar. Mas a partir do momento que eu aceito Jesus, Jesus é Deus. Amém? O Pai é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Eu recebo a Trindade. Eu recebo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, quando eu sou batizado, eu recebo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os dons. Só que Deus me dá, conforme lhe apraz, para que eu use para o bem do corpo. Então, o que acontece? Tem gente que pensa assim... Ai, o Igor, você orou pelo batismo. Não ore em línguas, imagina. Não pode. Não é batizado com o Espírito Santo. Quem falou? A vida. Você pode me falar se não é, se a vida não for correta. Aí você pode. Porque a gente vê o fruto, porque o fruto é uma consequência. Deus não vai usar qualquer vaso. Deus vai limpar o vaso para depois usar, amém? Agora, a questão da oração em línguas não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu já conheci pessoas que têm dom de milagre e não têm dom de línguas. Acredita? Agora, eu posso buscar o dom de línguas? Posso buscar. Só que não adianta eu ficar aqui para você fala, não adianta. Não é assim. Não é uma língua que eu aprendo. Não é uma língua natural. Não é aprender inglês, francês, alemão, espanhol. Não. É algo do Espírito. Tanto que cada um que ora em línguas fala de um jeito. Aí você vai falar, então deixa eu traduzir. Como que é? Shamananaia. O que será que é Shamananaia? E a tradução literal. Não existe isso. Não existe. Então, a oração em línguas, o que é a oração em línguas? Mas não é assim que fala? Mais ou menos assim, não é? Nós não sabemos orar como convém, a Bíblia fala. Então, o Espírito vem em nosso socorro, com gemidos inexprimíveis, para nos ajudar. Eu estou orando por um negócio. Mas eu estou numa luta, pastor. Não sei nem o que eu oro mais. Eu oro em línguas. A oração em línguas é o único dom que edifica a nós mesmos. É o único dom que nos faz crescer, edificar espiritualmente. Amém? Então, nós devemos buscar? Devemos. Mas a Bíblia fala que é o menor dom. Por quê? Porque tem gente que eu quero orar em línguas, vai ser bonito, os outros vão pensar que eu sou espiritual, vou querer aumentar meu vocabulário. Não, irmão, não vai orar nunca, se for assim. Agora, precisamos buscar, podemos buscar, Senhor, eu quero. E é se entregar. E é afiar a ferramenta. É calibrar a ferramenta. Entendeu? É isso. Eu posso buscar, devo buscar. É uma delícia, é bom mesmo. Eu gosto. Só que eu vou viver orando em línguas, igual alguns têm ensinado aí. Vamos ver, quantas horas você orou em línguas essa semana? 5? Você 6? Eu orei 7. Eu estou crescendo mais que você. Sou mais espiritual que você. Para com isso, palhaçada. Palhaçada, brincar com o dom de Deus, brincar com a unção do Espírito.
Quem manda, quem fala, quem desmanda é Deus. Amém? Então, a oração em línguas é isso, para edificação própria. Para que eu ore. Porque, às vezes, eu não tenho palavra. Ô, Senhor, olha, está ruim o trem, eu estou ruim. Não sei o que eu falo, não sei nem o que eu peço mais. É aí, ó, na hora que você está só o pó. Ei, mas é bom demais. Só que a oração em línguas, para que precisa a interpretação? Tem gente que fala, tem outra palavra. Tem outra palavra. Sumiu agora da minha cabeça. A interpretação das línguas. Não é a tradução. Mas vamos supor que alguém tem uma profecia em línguas. A profecia é para todo mundo, amém? Uma profecia para a Igreja Batista Renovada em Franca hoje. A profecia é essa, tá, filho? Presta atenção. Mais uma profecia, a profecia em línguas. Vai adiantar? Vou dar uma profecia para você, Luiz Henrique, em línguas. Adiantou nada. Entendi? A não ser que o Senhor dê a interpretação. Então, se for uma profecia em línguas, é necessário que alguém interprete. Amém? Não é tradução instantânea, simultânea. Não é instantânea, né? É simultânea. Hoje está sumindo as palavras da minha cabeça, eu acho que é falta de dormir. E aí, porque aquilo foi para edificar o corpo de Cristo. Amém? Entenderam até aqui, irmãos? Então, nós temos que ser práticos. Às vezes fica aquele negócio, eu não gosto de oração em línguas. Eu acho que não tem necessidade de você ficar competindo com o outro. Vamos fazer uma competição, Gi, eu e você? Você ora 12 horas, se você orar 12 horas, eu oro 14. Se você orar 14, você ora 16. Palhaçada é essa? Isso aí é orgulho, soberba, querer aparecer. Deus não está nisso, porque Ele dá a cada um conforme lhe apraz. São ferramentas para o combate. São ferramentas que vão nos fazer melhorar. Vamos pensar uma coisa aqui comigo. Se você tem algumas coisas na sua mão para fazer um trabalho, e se você tem mais vantagem do que aquele que não tem. Uma pessoa que está bem preparada e equipada para fazer um trabalho, ele tem vantagem sobre o que não tem o equipamento de trabalho. Não é? Então, nós vamos pensar, uma fábrica de sapato, bem equipada, com todos o maquinário de última geração, ela tem mais vantagem que a outra, que é veinha, que é lá do tempo do Decolores. Lembra do Decolores? Fechou já. Não é do Decolores a mais velha? Será que a mais velha é do Decolores, Samuel? Acho que não. Eu acho que é, né? Que eu lembro, meu pai falava quando a gente era pequenininha. Então, não é lá do tempo. Vai olhar o maquinário do tempo do Decolores. Qual que vai produzir mais? A fábrica mais nova, mais equipada. Então, o que eu vejo que o Senhor olha para nós? Eu acho que Ele olha para nós assim e fala, meu filho, eu vou te mandar. Eu vou te acudir. Mas me busca. Me busca. Eu vou ter uma ferramenta se eu não comprar essa ferramenta? Eu vou ter uma fábrica equipada se eu não montar essa fábrica equipada? Porque o Senhor está aqui com os braços abertos, com as mãos estendidas para nos abençoar. Amém? Porque aqui fala, que eu acho muito interessante, a palavra é algo maravilhoso. Fala que quando a gente era gentio, que a gente era ímpio, a gente adorava ídolo mudo. Mas que agora o Espírito Santo nos acode. Amém? O Senhor, o Deus vivo. E o Senhor vem e nos dá dons. O Senhor nos capacita. O Senhor adestra as nossas mãos para a peleja. E a gente fica, será? Não, acho que é só para aquele. Acho que é só para Raquel, só para Leia. Não, para mim não é. Para Adriano. Para mim não é. Não, irmãos. É para todos nós. Todos que são servos do Senhor. Você já aceitou Jesus como Senhor de sua vida? Amém? Você faz parte do corpo de Cristo? Então é para você os dons, aleluia! Nós podemos usar com decência, ordem, mas buscando a Deus, adestrando. Como você vai afiar esses dons? Em oração, consagração. E depois nós vamos estudar mais coisas aqui. E outras armas de vitória: jejum, oração, ler a palavra, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, tudo isso nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? E eu quero, para a gente encerrar, vou ler mais um versículo, o pessoal pode subir. Quando eu sempre duvidei muito das coisas. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu falava, que bobagem, esse povo está inventando isso. Eu sempre questionei muito. E uma das coisas que me convenceu foi uma vez quando
Logo que nós nos casamos, eu e o Maurício, a gente ainda não estava na igreja evangélica. E eu tive um aborto. E eu morava lá em Curitiba, longe da minha mãe, longe de todo mundo. E eu sofri muito, porque era novinha. Eu ainda sou novinha, mas eu era mais novinha. Era menina. E aí foi muito interessante que eu tinha uma amiga que era evangélica. Ela falou, olha, eu vou falar com uma irmã, que é da intercessão, e ela vai ligar para você, Marta, todos os dias, para orar com você, para te fortalecer. Ela não me chamou para ir na igreja dela, porque ela sabia que talvez eu não quisesse. E essa irmã, todos os dias, ela ligava para mim. Ela perguntou para mim qual o melhor horário. Ela foi, assim, muito gentil, muito sábia. E era uma senhora, e ela orou comigo todos os dias, até eu sair daquela situação terrível, porque eu fiquei muito, muito ruim fisicamente e emocionalmente. E ela orou comigo. E uma das coisas que mais me incomodou, que foi quando começou a nossa conversão, foi que ela sabia algumas coisas da minha vida que eu não tinha contado para ninguém. E foi bom, porque eu não via a cara dela, para não ficar com vergonha. E foi algo que me impactou. Eu falava, gente, como que essa mulher que nunca me viu, essa mulher que ela tinha até assim um jeito de conversar muito simples. E a gente é tão exibido, né? Como a gente é exibido, a gente se acha. E aquela mulher sabia muitas coisas, e Deus ia mostrando para ela, e ela ia orando comigo. E eu fui gostando daquele negócio. Eu falei, gente, Deus é vivo mesmo. E eu fiquei muito incomodada com aquilo. E aquilo foi o Espírito Santo já trabalhando no meu coração. Então, talvez nós deixamos de ser instrumento para a vida das pessoas, porque ao invés de nós buscarmos as ferramentas corretas, buscarmos ao Senhor para ter essa capacitação além do natural, nós ficamos querendo fazer com a nossa própria cabeça, com as nossas próprias mãos, e aí nós nos damos mal. Então, nessa noite, querido, para que a sua vida seja abençoada, para que a vida dos irmãos que estão à sua volta seja abençoada, busque o Espírito Santo. Busque os dons do Espírito. Não tenha medo. Não tenha medo. É uma ferramenta maravilhosa para a gente crescer espiritualmente. Comece com a leitura da palavra. Comece com a oração. Tenha um tempo com Deus. Como que Deus vai entregar alguma coisa para você se você nem conhece Ele? Você nem sabe como é que é as características de Deus, da pessoa dEle. Porque é uma delícia. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso consolador, o paráclito. É aquele que vem em nosso socorro, nos auxilia na nossa fraqueza. Amém? E abre comigo para a gente encerrar, Joel, capítulo 2, verso 28. Para a gente orar. Nossa, fui longe hoje. Perdão. É um assunto que eu gosto muito. E nós vamos começar agora na escola bíblica com outro assunto que eu gosto muito. Vocês vão amar. Daqui a pouco eu falo. Joel 2, 28. É muito gostoso experimentar o mover do Senhor nas nossas vidas. Joel 2, 28. Amém? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Ah, é por isso que eu sonho muito. E vossos jovens terão visões. Estou velha já. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Diga assim, nós estamos vivendo esse tempo. Amém? Tempo de avivamento. Precisamos do avivamento. Pare de gastar o seu tempo com coisas que não edificam. Pare de gastar o seu tempo e dar desculpas. Venha para a comunhão. Venha estar na igreja. Tire um tempo a sós com Deus em oração. É maravilhoso. É uma delícia. Às vezes nós achamos a oração um fardo, porque nós ainda não tivemos uma experiência pessoal com Deus, com o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Aqui fala em Joel que acontecerá, tem algumas traduções, nos últimos dias, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém?
Diga assim: eu devo andar no Espírito e não na carne. Viu como vocês são fracos até para falar? Como é que Deus vai poder usar um povo desse? Como é que Deus vai usar um povo que não tem força nem para buscar aquilo que Ele já deu? Nós precisamos largar de ser medíocres. A nossa vida com Deus tem que ser algo além. Fazer além do que me pede. Buscar além do que eu preciso. Somos fracos, por isso caímos tão fácil. E aqui, eu acho muito interessante, que fala no capítulo 3, verso 9 a 10. Olha que interessante em Joel. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos, forjai espadas das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Aleluia. Se você se sente fraco, é assim. E Deus está falando das ferramentas de trabalho deles. Deus está chamando o povo no meio do seu trabalho. Pega aquilo que você tem e usa. Pega aquilo que Deus colocou como seu trabalho e usa como instrumento de cura, como instrumento de conversão para a vida das pessoas. Nós separamos tanto o nosso trabalho, a nossa vida secular, da nossa vida espiritual. Não convém que seja assim. Deus está chamando guerreiros. Proclamai isto entre as nações. Preparai a guerra. Levanta os valentes. Quem é valente aqui, diga amém. Está vendo, filho? É assim. Depois fala: cheguem-se todos os homens de guerra. Quem é homem e mulher de guerra aqui, diga amém. Pastor, mas eu sou calmo, sereno, guerra espiritual, filho. Eu acho muito maravilhosa essa palavra. Depois você lê Joel inteiro na sua casa, você vai amar. Subam eles todos. Aí ele fala: prepara a sua ferramenta. E nessa noite nós vamos orar para que o Senhor nos capacite, para que a gente tenha ânimo, para preparar as ferramentas que nós precisamos para essa guerra. Amém, irmão? Deus vai te usar da maneira como você é. Ele só quer consagração e santidade. Só. Se você é brabo, Ele vai dar uma arrumada no você, vai usar você. Se você é calmo, Ele vai dar uma arrumada no você e vai usar você. É assim. Eles faziam, Otávio, do trabalho, da ferramenta do trabalho, a espada. E é isso. Como que você é? Ah, eu toco violão muito bem. Ah, tá usando para Deus? Não. Não. Eu dou aula muito bem. Quero vocês aqui. Tudo aqui comigo. Essas professoras boas aí, estou esperando aposentar, ó. Duas ali, ó. Duas ali, das boas. De oi nelas. Que também é pessoal, que eu amo essas duas, especialmente. Amém, irmãos? É isso que Deus está nos chamando. Diga assim: o Espírito me capacita. Amém, Bruno? O Espírito te capacita. Não é só fazer açúcar e álcool, querido. Não é só casar com a menina bonita. Tem que casar. Estou doida a fazer esse casamento. Pega o que você tem. Frank, pega o que você tem. Você era tão valente, Frank. Cadê sua valentia? Sua ousadia. O Espírito quer te usar. O Espírito quer te capacitar, Toninho. Você é um menino tão inteligente. Eu queria ser inteligente assim, mas Maurício fala que Deus não dá asa para cobra, senão eu ia ficar exibida. Amém? É assim que funciona. Vamos orar? É assim que Deus faz. Fique de pé. Nós vamos orar. Vamos clamar ao Espírito Santo que vem em nosso socorro. Qual é a sua dificuldade? Vamos colocar essa dificuldade diante do Senhor e vamos vencê-la nessa noite? Karen, vamos vencer, Karen? Nessa noite, não pode passar de hoje, tá, filha? Não dá tempo, Jesus já volta. Vai que Ele volta essa noite.
Viu, Assis? Chega, Assis, vamos catar o violão e vamos fazer. Passou da hora. As notas que você não sabe, você levanta a mão, lembra? O Assis fazia isso lá em Guapé, gente. Você precisa ver esse menino. É muito bom saber que Deus usa cada um da sua maneira. Cada um do seu jeitinho. É muito bom. Não espere ser perfeito. Entrega a sua vida ao Senhor. Fecha os seus olhos, Espírito Santo.